Diz que nem sempre a vida é cor-de-rosa, a cor do meu pijama. Ela é escura, profunda. E o que eu quero passar para vocês aqui é que nem sempre a gente está bonita, está disposta, está alegre, está feliz, está soltando rojão, né? Desfilando moda. E a vida também é para ser vivida dessa forma, de coisas boas, tal, mas não tão plastificada, né? Com cara de charrete puxou quando a gente tem 90 anos. Então tem que ser assim mesmo. Acordando, faz tempo até que eu acordei, a morte da mamãe foi aceita, tá administrada, tá entendida, mas dói. Ela tinha 94 anos. No dia 29 de abril ela estava muito mal. A mamãe teve lá atrás, aí há uns anos atrás, um pequeno derrame que afetou a língua. E afetando a língua afeta a fala. E essa coisa veio se agravando. Aí ela caiu, bateu a cabeça e foi tendo dificuldade de deglutição e para cada hora vai acontecendo uma coisa. E a pessoa muito tempo acamada, foram 5 anos e meio, ela vai perdendo a noção do espaço onde ela está, que dia é, mas estava consciente, sabia tudo, conversava sobre tudo. Perguntava de todo mundo da família, das netas, da minha vida, se estava trânsito, se estava chovendo, ainda acompanhava um pouco a televisão. E você pensa, no primeiro momento que a pessoa fica acamada, que as coisas vão melhorar, mas não melhora, só vai piorando. Como foi o caso dela. Então, foi sentindo muita dificuldade de engolir, vai tendo dificuldade de se mexer, porque precisa fazer fisioterapia, é muito difícil cuidar de uma pessoa acamada. É por isso que a gente precisa ter cuidadores, os enfermeiros, principalmente quando você tem grana para isso, que custa, é uma profissão, mas é uma profissão abençoada, muito importante, porque eles sabem como lidar, como tirar da cama, como conversar. E o mais importante do cuidador é quando ele tem a distância da emoção. Ele não quer proporcionar dor ao paciente de jeito nenhum, mas a gente, quando tem uma pessoa acamada, a gente vai afrouxando. Ah, não quer comer agora? Come depois, mas precisa comer. E o enfermeiro, o médico, o hospital, o cuidador daqueles momentos, ele tem hora, ele tem que entrar, tem que sair, então ele tem a vida dele também. E normalmente quando a gente cuida, a gente abre mão da nossa vida. E abrindo mão da nossa vida, as coisas não funcionam bem. Já tive essa experiência 2 vezes. E apesar de ter gente que me ajudou demais, foram maravilhosos. E a gente se larga mesmo, a gente sofre de ver. No caso da mamãe, a gente não conseguiu pôr um cuidador, meu irmão também não quis, porque ele tem um tipo de trabalho que dava para mais ou menos ficar em casa, sair, mas aí a pessoa vai piorando. E nos últimos meses aqui, e de 2 anos para cá, a gente começou a ter muita dificuldade de entender o que ela estava falando, porque afetou a língua e cada vez piorava mais. Então ela voltou a falar assim como criança, ela falava mais ou menos assim, quando a gente ainda podia entender, e aí isso foi se travando e foi difícil até o ponto a gente tentar fazer todos os tipos de comida mais molinha, mais macia, mais como uma sopinha, depois líquido, mas a fome era imensa. E a gente levando no médico, tentando, conversando, mas ela emagreceu assim, de forma súbita, horrível, e até que colocaram a sonda nasal. No primeiro instante, parece tudo bem, tá tudo mais ou menos claro pra gente. Aí você fica um pouco aflito, imaginando e vendo, né? Porque você acompanha no hospital, a sonda passou aqui, olha, a sonda tá grande, ela não pode puxar, não pode puxar. Tudo bem. E ela puxa. Puxa uma vez, puxa duas. E a cada puxada dessa a gente vai correndo pro hospital. E aquela correria, aquele desgaste, aquela coisa pavorosa. E aí começa a não funcionar o intestino, então formam os fecalomas. E aí você tem que correr para o hospital. E as coisas vão piorando, e você vai descobrindo, né, o paciente, que por acaso é sua mãe. E aí é que complica. Aí você vai notando, e uma coisa encobre a outra, sabe? E você vai percebendo que quando você mexe nela, e é rápido, sabe? Apesar dos longos 5 anos e meio. É rápido porque uma hora você abre
a cobertinha dela que estava aqui, aconchegada, gostosa, embaixo da cama. Sente frio, sente calor. Sabe, você administrar a barriga dos outros, a sede dos outros. Puxa, é difícil administrar a sua, imagina dos outros. Então, tá frio, mamãe, tá frio. Cobre até aqui. Não, aí não, cobre assim. Sabe, você, por exemplo, gosta de dormir assim, né? Vamos dizer que você gosta de dormir assim, cobertinha, até a orelha, ou até a metade da cara. Por mais que ela seja sua mãe, são momentos que você não sabe como que ela exatamente gosta de dormir, se é para pegar no sono, se é depois do sono, é muito louco. Você percebe que as coisas vão piorando. E aí pega uma gripe, o idoso é difícil de manifestar a febre, e então já tem a fala, a sonda, o fecaloma, uma febre que você não percebeu que estava ali, uma gripe, e aí vem uma pneumonia e vamos para o hospital. Então, tá aí, as coisas aparecem, as coisas vão se amontoando, né? E aquilo que no começo era só cuidado, aí você fica com muito cuidado, com muita preocupação, com será que eu vou aguentar? Como que vai ser? O que rola? Como eu vou fazer? Vamos tentar assim, assado? E o tempo passou. De 6 meses, 8 meses, bem, ainda teve a entrada da fralda. Então, a entrada da fralda um pouco lá atrás, 1 ano e meio. Só xixi, tá bom. Vamos pôr, mamãe, só pro xixi, porque daqui a pouco passa. Já você fica mais fortinha, a gente te leva no banheiro. E é uma luta, não quer, começa a segurar o xixi. Depois vem a fralda pro cocô. E depois de tanta deficiência que começa tudo a acontecer, a pessoa então começa talvez a ficar uma criança. Posso fazer xixi? Faz xixi, tem que dar um tempo. Você passa 93 anos, 92 anos e meio fazendo xixi a hora que você quer, a hora que você precisa. Você levanta, vai no banheiro, faz xixi, se lava, volta. Ai, que gostoso. Daqui a pouco toma 3 litros d'água. Vou fazer xixi, já volto. Meu Deus, que bênção que é tudo isso. E aí a pessoa luta, né? Além de todas as outras lutas que aparecem, que é já não prestar nem para levantar da cama. Ela quer tomar banho, então ela quer tomar banho às 7 da manhã, ou então ela quer tomar banho, sabe, uma pessoa como eu gosto de tomar banho de manhã e de noite. Então ela tomava banho de manhã, se tivesse aquele calor do cão, fosse para a cozinha fazer alguma coisa, era capaz de tomar um banho antes de sentar para almoçar uma comida gostosa. Vem cá, vem almoçar aqui, taraná, já recebia a gente arrumada, bonita. E à noite tomava outro banho. Era capaz de a gente fazer uns bolinhos de chuva no meio do caminho, um brigadeiro, e pronto. Cozinha faz você, né? Tá sempre limpa, vai tomar banho. Nesses tombos que ela tomou, um deles foi à 1h30 da manhã, quando ela saiu do banho. Então, nesse acúmulo de coisas, começa a aparecer também, então, a vontade, daqui a pouco, de não tomar mais banho. Não, hoje eu posso ficar sem banho? Não, mamãe, não, hoje não pode ficar sem banho. Tem que tomar banho, ora. Aí você começa a brincar, né? Parece que eu não estou acreditando que é você que está falando. Não, tá frio, estou com preguiça. Aí você vai mexer nela e aí ela, então já tem uma dor, né? Outro parênteses, ela teve um câncer, assim, de pele grande, teve que fazer uma cirurgia na perna e, graças a Deus, foi tudo bem. As intercorrências são inúmeras, vão aparecendo e você vai tirando a frente. Vamos lá, vamos pra porrada. É isso? Vamos, não tem problema. Mas isso todo mundo já passou, todo mundo passa. Esse desgaste, essa falta de... Onde eu tô... Hoje que dia é? Que mês nós estamos? Normal, vai ficando assim. Até que no fim ela troca uma sonda, troca outra. Com 40 quilos, magérrima, sofrida, desgastada, devastada. E ao mesmo tempo ainda querendo sorrir. Então dói dente. Não consegue falar, mas mostra dente. Dói a cabeça. Quer tirar isso? Pergunta de repente, por quê? Por que isso? Às vezes você vai no hospital, volta uma hora, a sonda sai daqui para cá, às vezes sai daqui para cá, às vezes sai daqui meio para cá, então atrapalha lavar o ouvido, atrapalha a visão. E ela no começo se confundia, ela babava muito porque a deglutição é difícil quando você perde o movimento da língua. Não parece importante, mas a gente aprende que é. É a língua que, além dos dentes, também quebra os alimentos e ajuda você a deglutir. Sem dizer que a língua faz você falar, só isso, né? Nada mais. Ajuda a engolir a própria saliva, que era impossível dela deglutir, então ela usava uma fraldinha e babava. Joga a fralda, compra a fralda, lava a fralda, gira a fralda tem cheiro. Tudo isso a gente começa
ficar expert no tempo, tem que trocar a fralda, tem que saber se ela tá fazendo cocô, se ela fez muito xixi. A fraldinha tem que trocar, ela mesma ficava incomodada com a fralda. Tinha fraldinha que ela não gostava, essa é diferente da outra, e elas eram iguais. Não é, mamãe, é igualzinha a outra, a gente comprou agora. Ela começa a ficar sensível, magra, você não tem. Gente, não queiram ficar magras, pelo amor de Deus. A gente não dá valor para nada nessa vida. Você tem essa gordura antes da pele, entre a pele e o osso, isso te dá um conforto incrível. Bate o teu joelho e o teu cotovelo, ou esse ossinho aqui da mão. Dói, né? A canela. Por que a gente fala, dou um chute na sua canela? Pra você ver como é gostoso. Sabe por quê? Porque a canela é magreza, o cotovelo é osso. E ela tava assim. Se você quisesse estudar o corpo humano, você olhava pra minha mãe, você via a bacia, tem uns ossos atrás no bumbum, que eu não tenho a menor ideia do que seja aquilo. As costelas, o ombro. Ela tinha um peito bonito, aí a mama vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ontem ela parecia um menino de 10 anos, uma menina de 10 anos. Os dois são iguais, não tinha nada, só o biquinho do peito. Mas tudo isso eu posso estar aqui falando tudo que vocês já sabem, ou que vocês nem imaginam e pensam, ih, que mulher chata, isso está longe. Mas o caminho da vida é chegar na finitude. Mas, gente, o que mais dói, o que está mais doendo, não é... Não vou dizer para você que eu não aceitei a morte dela, aceitei, meu irmão aceitou. Eu falava com Deus, eu questionava Deus. Por que ela está passando por isso? Por que sofrendo tanto? Por que tendo fome, não com a sonda, mas por que essa dificuldade? E incrível que a sonda, como passa por aqui, ela sentia imediatamente, sabe? Os sentidos estavam todos ali. Todos ali. Então, a sintonia é muito fina. Aí sai do equipo, né? Daquele coisa que a gente toma. Parecido com soro, tem de saquinho e tem um copinho. Mas aquilo vem pela sonda, você controla naquele conta-gotas, né? Que vai caindo ou rápido ou devagar. Geralmente tem que ser devagar, porque o estômago da pessoa vai diminuindo. Então, você não pode jogar muita água lá. Imediatamente, quando eu via descer, a caixinha que chega até lá embaixo no estômago, antes passava por aqui, e é rápido. A gente controlava até chegar, aí fechava um pouquinho e falava, você vai começar a receber a água. É Trofic, que é um alimento que a gente dava para ela. Aquele que as pessoas tomam no hospital quando estão em coma, parece um shake, uma sopinha. Bom, junto com isso os pés incham. E um belo dia eu fui trocar ela, estava molhada. Eu e meu irmão, a gente achou que tinha caído água. Será que tá vazando água? De onde vem essa água? Ela fez xixi, vazou, fomos levantando a coberta, tirando a coberta. E ela, frio, sem falar essa palavra tão bem dita, né? Assim, frio. Ela já tremia. A gente, tá bom, mamãe, um minutinho, vamos trocar. Então cobríamos só aqui, deixava o pé de fora. Quando eu vi o pé dela, tinha 2 furos e mais um em cima. Tava vazando água. Muito bem. Aí falamos com o médico, levanta o pé dela, para um pouquinho de dar água, dá só o Trofic. Ok, paramos de dar água, partimos só pro Trofic, levantamos o pé, mas deixa ela dormir essa noite. Aí no dia seguinte melhorou, como é que tá? Puxou tudo, magicamente. Mas sabe qual é o perigo? O perigo é aquela água toda que estava nos pés dela, que parecia uma bolinha, ir pro pulmão. E o líquido vai pro pulmão, você já tá sem andar, sem se mexer, sem respirar direito, para morrer, é 2 palitos. Então, tinha que pôr um pouco, tirar um pouco, administrar o inchaço da perna dela também, os pés, principalmente. A mão também inchava, então a gente tinha que fazer exercício com as mãozinhas dela. Mexe, mamãe, mexe, abre o bracinho, fecha. Ai. Um belo dia você tira o lençol dela e já começa a dificuldade, né, de como eu vou levar pro banheiro. Sentada faz que nem neném, faz assim, escorrega a bundinha e pum, vai pro chão. Se você não tá atento, vai pro chão. Outro dia ela, sem se mexer, esta semana que passou, ela caiu no chão. Muito bem, ela deixou de tomar banho, deixou de... Não, no chuveiro, né? A gente tinha que dar banho na cama. Quando ela tomou esse tombo, que a gente não sabe como foi também de madrugada. Tudo acontece de madrugada. Ela caiu no chão e, como ela tinha uma prótese já vencida no quadril, abriu um pouco mais do que a pele, já que o titânio da prótese já estava apontando, então ela não podia muito ficar para um lado. E abriu uma senhora ferida. Aí ela foi para o hospital porque
puxou a sonda no dia seguinte. Ela estava inquieta. Foi a semana passada. Ela fica para somente repor a sonda, mas volta do hospital com um curativo maior. Quando a gente tirou o curativo, no dia seguinte à noite, que eles falaram que estava tudo bem, fica um dia, tira depois. Quando a gente tirou, a ferida já estava mostrando os 2 pininhos da prótese ali de dentro. Não senti mal. Meu irmão se apavorou. Lá fomos nós atrás de pomada e depois lavagem e essas coisas. Até que ontem, às 4h40 mais ou menos da madrugada, ela morreu. E eu com essa cara de bruxa. Alguém aí já passou por tudo que eu passei, sem dúvida. Só que quando chega a nossa vez é muito difícil. É muito difícil. Bom, pessoal, desculpe me alongar. Eu só vou encerrar e eu queria dizer para vocês que antes da sonda, depois de várias tentativas da gente dar comidinha, o meu irmão que descobriu um alimento que se chama Trofic. Tanto você pode beber por boca, e ela conseguiu um tempo, mas eram 5 copos por dia. Então, pela complexão dela, né, de peso, altura, doença, tudo. E foi ficando, assim, tudo muito rápido, apesar de ter sido muito longo, difícil dela deglutir, dela engolir, ela enjoava, ela pesava, até a gente descobrir a medida dela. Então a gente vai diminuindo. Então de 5 copos passa para 4,5. Meu irmão brigava, foi o meu irmão que conseguiu. Ele ficou muito em cima disso tudo, porque ele morava com ela. E então eu vou deixar aqui a foto desse Trofic, porque ele mata a fome das pessoas nessas condições. E é aquele que fica quando a pessoa está em estado de coma, entendeu? Ele segurou a minha mãe muito tempo. Passou o Trofic, você tem que dar 3 seringas de água naquela sonda onde fica presinho aqui em cima, nesse caso, né? Hoje já é dia 2 de maio. Eu fui gravando assim aos poucos, porque tá difícil, eu começo a falar dela e me emociono, a minha emoção tá que nem batida de coração, sabe? Muitas vezes eu não consigo falar ainda. Não tenho falado muito com as pessoas, mais por WhatsApp. E assim mesmo, quando eu tenho saco, me perdoem. Enfim. Era essa. E a outra dica é, se morrer em casa, como foi o caso da minha mãe, que é terrível, e a gente não sabia o caminho, então você tem que chamar a polícia, depois retiram o corpo, aí, mas antes vem o cara lá acho que é do SUS, eu não sei, meus filhos ficaram à frente, fizeram tudo, eu agradeço imensamente ao meu irmão, aos meus filhos, e tem empresas para isso, eu até posso depois deixar aqui, porque eles estão sendo maravilhosos, ela ainda vai ser cremada, ela está no necrotério, mas são experiências que a vida faz você viver, então, como aqui são momentos, aqui eu deixei esse momento bem difícil. Antes de qualquer coisa, caso algum parente morra em casa, ligue para uma empresa dessas, porque eles têm todos os caminhos. Ela ficou muitas horas em casa depois de ter morrido. Então, gente, me perdoem pelo assunto, mas a vida é assim, então não tem jeito. Um beijo, até a próxima, eu espero bem mais feliz. Me sigam.